Só pegar um cafezinho ali já, vou. Vai lá. Ok, bom, deixa eu começar falando um pouquinho. Vocês têm a lista que eu passei, né? Vamos discutir um pouco mais do conteúdo dela, tirar dúvidas e tal. E na continuação do curso, próxima etapa que eu gostaria de discutir com vocês é o método como é que chama no livro? Elétrons num potencial fraco, que é o que está no Ashcroft-Mermin, tem um capítulo lá sobre isso, em praticamente todo o livro de estado sólido tem um capítulo sobre isso, e faz parte dos fundamentos de estrutura eletrônica. E é um método que, na prática, é um dos mais utilizados, que é a expansão em ondas planas, no fim das contas. Para fazer a expansão em ondas planas, a gente tem que passar por algumas etapas aqui, né? Uma delas é a transformada de Fourier, que é a parte mais delicada de todas elas. Rafael, pode falar? Não, então é porque só queria saber. Lá na lista, lá, eu fiz o variacional. Podia trocar uma ideia aí rapidinho sobre. Sim, eu vou falar, só estou fazendo uma introdução. Dúvidas. Já vou abrir para discutir. Beleza? Então, só para dar uma ideia do que a gente vai fazer numa próxima etapa aqui do curso. Então, primeiro, eu quero dar um tempinho para vocês acabarem a lista ainda, tá? Como eu falei, essa primeira lista ela é bastante longa, então, acho que essa semana eu não vou passar ainda nada muito novo. Só quero dar uma ideia geral. Então, acabando essa lista, a gente vai fazer isso. A gente vai para elétrons num potencial fraco. Só que, como eu disse, para fazer isso, para trabalhar com elétrons num potencial fraco, se você segue o que está no Ashcroft-Mermin, tá ótimo lá, a descrição da teoria, os fundamentos estão lá, eu vou seguir basicamente o que está lá, só que lá ele não faz a parte numérica, obviamente, né? Então ele vai falar o seguinte, que a gente vai trabalhar então vai definir a base de ondas planas, vai definir todo o modelo, vai definir a equação fundamental, que é a equação secular, que a gente vai chamar, né? A equação que define ali a equação de Schrödinger no espaço de ondas planas. E ele vai te falar que nas bordas da zona de Brillouin, no caso unidimensional, no ponto gama, né, K igual a zero, e no ponto X, que é o ponto K igual a π, mais ou menos π sobre A, que naquele ponto você tem cruzamento de bandas, e naquele cruzamento de bandas vão se abrir gaps, né? E aí ele vai trabalhar, como em uma dimensão o cruzamento de bandas são só duas bandas, você vai e faz um modelo 2x2, né, que são as duas bandas, e mostra a abertura do gap. É isso que o Ashcroft-Mermin vai fazer. A gente vai além, a gente vai pegar e fazer um modelo com o número de bandas que forem necessárias. A gente vai fazer basicamente o que ele faz, só que numericamente, e não só na borda da zona de Brillouin, mas na zona de Brillouin inteira, tá? Então é uma expansão de ondas planas na zona de Brillouin inteira. A gente vai fazer isso em uma dimensão e vai fazer isso em duas dimensões. Para fazer isso, o que a gente vai precisar? Do potencial atômico. Então, o potencial atômico, tipicamente, né, 1 sobre R vezes a carga ao quadrado, né? Basicamente. Menos 1 sobre R vezes a carga ao quadrado. Esse potencial tem uma divergência na origem, essa divergência não existe na prática, né? Você tem sempre screening, né, dos elétrons em torno do núcleo que evita essa divergência. Então, a gente usa pseudopotenciais, que são potenciais que já levam em conta esse screening na região do R igual a zero. E, bom, mais outros efeitos. Então, a gente vai usar pseudopotenciais. O pseudopotencial mais trivial, meramente didático, para a gente brincar, é colocar uma gaussiana de ponta cabeça. Menos gaussiana em vez de 1 sobre R2. Isso evita a divergência, porque a divergência só traz dor de cabeça, não traz nenhuma física nova. E a gente consegue fazer tudo que a gente precisa com esse potencial menos gaussiano, né? Menos a gaussiana mesmo. Em uma dimensão é interessante, a gente vai ver algumas coisas interessantes em uma dimensão. A gente pode considerar dois átomos e a gente pode quebrar a simetria de inversão entre os átomos, né? Dois átomos iguais ou dois átomos diferentes. A diferença pode vir pela altura da gaussiana ou pela largura da gaussiana, por exemplo, né? E quando você tem essas duas situações, alguma coisa muda na estrutura de bandas. A gente vai ver o que muda. Em duas dimensões, eu fiz aqui como exemplo para vocês, a gente fazer uma rede hexagonal, que seria a rede do grafeno. E para a gente ver o cone de Dirac aparecendo em duas dimensões, que é bem interessante, né?
Então a gente pode quebrar a simetria para ver o cone ganhar massa e tal. É um probleminha bem legal também. Só avisando para quem espera que vai fazer um código que vai ficar tão preciso quanto o VASP ou quanto o Expresso, não vai, porque a gente vai fazer em 2 dimensões, não vamos fazer em 3. Tá? Em 3 dimensões a complexidade cresce razoavelmente, numérica, né, em termos de processamento e memória. Então não vale a pena fazer, né, no escopo desse curso. Mas a gente vai ver o cone de Dirac, só que não vai estar com a velocidade correta, né? E não vai estar com a energia correta. Vai ter um bando de banda que não tem nada a ver com a banda do grafeno, mas vai aparecer o cone lá, porque a existência do cone é garantida por simetria, e o nosso sistema não vai ser idêntico ao grafeno, mas vai ter a mesma simetria que o grafeno. Então a existência do cone é garantida. E por fim, vamos ver como colocar spin órbita nessa conta. Vamos fazer a mesma conta do elétrons no potencial fraco, que está no Ashcroft, mas depois vamos colocar spin órbita. Tá? Aí, com o spin órbita, a gente consegue ver algumas coisas interessantes também. Esse de spin órbita eu não acabei de fazer ainda. Estou procurando um sistema físico onde isso seja interessante. Talvez no grafeno mesmo, nessa mímica do grafeno aí, talvez seja interessante. Eu preciso rodar, ver se vai ficar legal e decidir. Certo, então veja, para a gente fazer tudo isso que eu falei, temos que fechar essa primeira parte, essa primeira lista primeiro, e depois a gente tem que passar para a transformada de Fourier, que é um fundamento muito importante para isso, e aí sim a gente vai para essa etapa. Com esse código pronto do elétrons no potencial fraco, em uma dimensão e em 2 dimensões, aí tem um bando de outras coisas que a gente pode fazer em cima desse código, né? Então, a gente vai ter as bandas, a gente vai ter uma teoria de bandas mais fundamentada. Aí, em termos das bandas, a gente pode fazer o que eu falei para o Bruno, que é calcular as probabilidades de absorção ótica, né? Que a gente tem que ter os autoestados para fazer isso. Então, com os autoestados e os gaps bem definidos e tal, a gente consegue calcular as probabilidades de absorção. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer os modelos efetivos. A gente vai ter uma série de bandas com cruzamentos. Então, se a gente quiser descrever uma única dessas bandas, a gente faz um modelo efetivo, KP ou type binding. E a gente pode, vamos começar com o KP primeiro, a gente pode fazer um modelo tipo massa efetiva para descrever a banda parabolicamente, uma aproximação parabólica usando a teoria de perturbação de loading. Tá? Então, a gente vai ver como fazer isso tudo em cima desse código. Então, vai ser uma sequência de trabalhos em cima de um mesmo código. Ok? Bom, era isso. Eu só queria dar uma visão geral do que eu tenho planejado para as próximas semanas. Mas antes da gente ver tudo isso, o que o Rafael estava falando antes. Eu vou abrir para a gente discutir o que está sendo feito agora. O código do Shooting Method, que a gente meio que... Deixei que dei uma ajuda na aula passada para vocês darem uma acelerada nesse, né? E o código do Monte Carlo. Então, vou abrir para vocês agora como é que está. Me fala quais são as dificuldades e dúvidas para a gente ir avançando aí. Só erguer a mão e se manifestar. Eu só vou ficar de olho nas mensagens aqui, viu, gente? Porque a Mariana está sozinha com a Lara lá. Só ficar de olho se está tudo bem. Você pode falar, fica à vontade. Bom, ninguém se manifestou, então eu vou começar, né? Fazer o quê? Uhum. Então, eu queria saber se eu estou fazendo alguma coisa errada ou se demora pra caramba para convergir mesmo. Porque... Não, talvez você esteja colocando um critério de convergência muito rigoroso. Não demora muito, não. Porque o meu critério de convergência é o seguinte. Eu pensei em 2 coisas. Pensei na variação de energia, certo? Então, quando a variação de energia for muito pequena, é um critério a ser considerado. O ΔE for muito pequeno. Mas tem outra questão, né? E se eu tiver um sistema degenerado, eu posso ter um ΔE pequeno, mas eu posso ter 2 funções de onda muito próximas uma da outra. Uhum. E aí eu utilizei outro critério que seria produto escalar entre a função de onda velha e a nova, né? Ou seja, a função de onda que eu já tenho com a que ele calculou. E eu estou comparando elas e eu quero que seja próximo de 1, porque se isso for próximo de 1, eu sei que a minha função de onda também está próxima. Se fosse um estado degenerado, isso seria próximo de 0, eu imagino, né? Porque a função de onda seria ortogonal. Mas esse que é o ponto. Você disse se a função
Você Antiga e entendeu a a minha nova. preocupação, né? Porque o que pode acontecer? Eu posso ter duas energias próximas, mas eu posso estar num nível degenerado. Claro que aqui Sim, no sim. oscilador harmônico não vale a pena, né? Mas assim, eu fiquei É. pensando num critério de convergência um pouco mais geral. Mas é Porque o que o você delta falou, E, as duas funções, elas seriam ortogonais, certo? isso, então. E você não vai chegar de uma para outra com uma flutuação num único ponto da função de onda nunca. Não, mas eu não estou flutuando num único ponto, eu estou flutuando sempre todos os pontos. Não, um ponto de cada vez. Ah, é? Uhum. Então deve ser por isso que está demorando a convergir, né? Porque toda vez eu estou fazendo um sample de tamanho N. Eu tenho N Não, pontos e toda vez eu estou fazendo. eu nunca tentei fazer assim. Se a sua flutuação for muito pequena, não, ainda assim eu acho que fica bagunçado, porque o lance é você fazer pequenos ajustes pontuais. Se você flutuar todos os pontos, você está basicamente pegando uma função de onda, jogando um ruído em cima dela e vendo se o ruído diminui a energia. Mas imagine que ela já convergiu. Ela já convergiu e você solta um ruído nela inteira. Então ela estava Uhum. convergida e você ruidou ela. Aí vai estar horrível, vai subir a energia, né? Claro. É o que está sempre acontecendo. Por exemplo, eu utilizei, dependendo do chute, ele nem variava a energia. Ele nunca aceitava a mudança. Então, por exemplo, para o chute x vezes 1 menos x, né, que é a função, que é a parábola com a raiz na origem e na É, borda, né? é. Ele nunca muda, ele nunca aceita a mudança. Tipo, eu Não, deixei ele a noite inteira, né, de ontem para hoje. eu acho Agora, que se eu para ele utilizar. aceitar a mudança, você tem que colocar que a intensidade da flutuação é uma porcentagem muito pequena. Porque Eu senão, tentei vários. Eu tentei, porque eu tentei, por tem lá, exemplo, você tem 30%, lá, 20%, 10%. Aí eu não, tentei colocar 1000%, fiz um monte de. Brinquei um pouco, né? se você colocar, por exemplo, 1.000 pontos e você faz uma flutuação de 1%, na prática você tá flutuando quase 1000%, né? Porque você vai estar fazendo 1000 flutuações de 1%. Então vai ser Sim. 1,01 elevado a 1000, que se for pequeno é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então vai ser 1000%. Né? E aí a flutuação está sempre muito grande, porque é ruído que você está jogando. O algoritmo é sempre flutuar um único ponto. Tá? Pensa, inclusive, por exemplo, quando a gente quer fazer a amostragem por importância, você vai selecionar pontos, você vai sortear flutuações apenas em pontos onde a função de onda tem intensidade alta, com a, Saquei. com a própria função de onda como distribuição de probabilidade. Né? É. Então, priorizar pontos que precisam de alteração. No começo, você não pode usar a amostragem por importância, porque a importância não está bem definida antes da convergência. Né? Então, você tem que ter uma pré-convergência antes de usar a amostragem por importância. Mas a ideia é a mesma, você tem que fazer pequenas Tá o flutuações rolê. e fazer ajustes locais. Entendi. Esse é o truque. É porque, por Mas exemplo, eu se você coloquei. quiser tentar, põe uma porcentagem tipo 10 a menos 4, coisa assim, 10 a menos 5. Em vez de aumentar, vai diminuindo. Uma hora ele vai começar a aceitar. Tá? Você fala Mas para fazer o sample de todos os pontos, né? Você fala desse jeito todos que os eu pontos, fiz. mas com uma porcentagem de variação muito pequena. Eu nunca fiz, não sei se vai funcionar. Mas se você quiser testar, testa. É, porque me Eu nunca vi pareceu a ninguém ideia fazer. mais simples, né? Me pareceu a coisa mais porca que você poderia fazer, eu vou começar por ela, né? Então, em vez de. Na verdade, eu não tinha, acho que eu não tinha entendido, né? Eu voltei no seu slide e eu não lembro. Acho que. Eu não Não, no lembro de algoritmo ver tá lá, é lá. um ponto, um ponto. No slide não, né? Na lista, né? Aí eu. É. Aí eu. É porque eu entendi. Então, eu entendi ponto como vetor, então. Tem um erro, uma Tá, questão de notação aí. Mas tranquilo. então, eu vou tentar. Mas aí, então, se não der O, certo, é fazer de 1 a 1. E você veja, o meu critério de convergência, ele era bem modesto. A energia, eu pedi que o epsilon da energia fosse 10 a menos 3 e o epsilon da função de onda, né, que é a diferença entre produto escalar entre as duas funções, menos 1, fosse 10 a menos 2, menor que 10 a menos mas 2. você está comparando a energia de um passo para o próximo passo? Entre duas funções de ondas Isso. consecutivas? Também não é adequado.
Porque, bom, eu estou pensando no caso de um sorteio de um único ponto. Não sei como é que vai se comportar no sorteio de todos os pontos. Mas no caso de um único ponto, se você compara, bom, seja energia, seja função de onda, mas vamos pensar na energia. Você compara, você tem uma certa energia, aí você flutuou a função de onda, aí você vai ver a energia da função de onda flutuada, e vai comparar as energias antes e depois. Aí você vai falar, meu critério de convergência é quando a flutuação da energia entre duas iterações consecutivas é 10 a menos 4. Não, 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 não. Calma. Depende do que você está chamando de critério de convergência aí. É porque Tá. uma coisa é o critério para aceitar a mudança, só para ficar claro aqui para mim. Uma Não, coisa é o não, critério critério de para aceitar a convergir, para parar o mudança. código. Tá, para parar, beleza, beleza, ok, ok. Isso. Então, se você compara as energias entre duas iterações sucessivas e a diferença delas é pequena, separa o código porque a diferença é pequena. Sei lá, quanto pequena? 10 a menos 4, 10 a menos 4. Entendi, entendi. Você tem certeza que convergiu Não, entre duas não, iterações? entendi. Porque é aleatório, né? Você pode ter Sim. sorteado um ponto que pouco afeta a energia, mas nem por isso convergiu ainda. Então, para você fazer um critério de convergência, a primeira coisa é, você quer fazer um critério com base na energia? Faz um gráfico da energia como função da iteração. Tá? Olha para o gráfico, antes de definir critérios, roda por, sei lá, roda por 1000 rodadas, por 100 mil rodadas, 100 mil iterações, e faz o gráfico de como que a energia está se comportando e verifica se é um bom critério. O critério que eu sugiro, já que a gente tocou no assunto, não é usar a comparação da energia entre duas iterações, mas comparar o desvio padrão da energia em 100 iterações. Certo? Porque aí você tem a média e tem o desvio padrão. Então, se o desvio padrão é pequeno, quer dizer que nas últimas 100 iterações a energia praticamente não variou. Sacou? Mas nessas iterações, nessas 100 iterações, o melhor que você pode fazer é considerar apenas as iterações aonde houve aceitação da nova configuração. Porque aquelas que não aceitou, obviamente, a energia não flutuou. Aí elas não contribuem para a estatística também. Então é considerar a variância das últimas 100 interações aceitadas, né? Isso. Esse é eu falei 100 porque é um número razoável, mas você pode variar esse número também. 10, 50, depende do caso. Tá? Em uma dimensão, a convergência é rápida. Então, você colocar 10 iterações, eu acho que já é suficiente. Quando você vai para 2, 3 dimensões, você talvez queira usar uma estatística um pouco melhor. E depende, claro, da precisão que você quer nisso, né? Num projeto inicial, didático, para aprender o método, não precisa ser muito preciso. Pode ter um critério pequeno para convergir rápido. Ok, bom, essa pergunta é uma pergunta um pouco mais avançada, com código mais adiantado. O resto do pessoal deve estar com código mais atrasado. Como é que está? Tem dúvidas, discussões? Professor, eu estou tendo problema no método da última aula, né, Schultz Method. Para fazer aquele gráfico do PCDL em função da energia, no caso do potencial parabólico, vai estar gerando tipo umas funções de degrau, e aí na hora de tirar a raiz não está dando certo. Para a função seno não funcionou bem, mas para esse caso não está funcionando. É? Engraçado. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu. Salvei o arquivo na pasta errada, mas tudo bem. Só deixa eu ver se o meu está escondido aqui para vocês não verem a resposta. Aqui, beleza. Ok. Você falou que o seu está com cara de função degrau, em qual caso? Na parábola? Isso, nesse caso. Tá.
Você quer compartilhar o seu? Quer que eu mostre o meu? O que a gente faz? É mais fácil você compartilhar o seu, eu procuro eu. Certo. E os outros, se quiserem ajudar também, podem comentar. Às vezes vocês acham alguma coisa mais rápido que eu. Desculpa, qual que é o problema mesmo? O gráfico do PCDL como função da energia dele está dando uma cara tipo função degrau e não está, o método de Newton não está funcionando. Pode acontecer mesmo, se ficar com cara muito de função degrau, você chuta uma energia lá no topo do degrau, a derivada vai ficar quase horizontal, né? Aí você vai parar no quinto dos infernos, o próximo ponto de energia, né? Deve ser isso. Mas não é para dar uma função degrau, não. Ele, claro, tem as oscilações são muito altas. Eu estou lembrando de um detalhe que eu enfrentei quando eu passei esse problema para a graduação, ano passado. Você está normalizando a função de onda ou não? Tô normalizando. No meio dentro do método chute, você está normalizando ou só depois? Isso, dentro do método do chute. Tira a normalização. Eu lembro que alguém na graduação teve esse problema e no meu eu não estava normalizando. Aí a gente tirou a normalização dele e passou a funcionar. O meu eu estava normalizando no final só. Não sei se isso era realmente a origem do problema. Vou comparar aqui. Eu não vou compartilhar minha tela ainda não. Se você quiser compartilhar a sua, eu vou testar esse lance da normalização. Não cheguei a fazer o gráfico aqui no meu, né? Deixa eu... Tá o parábola, né? Tá na parábola. Uhum. Tipicamente, Gerson, quantas iterações assim, em total para convergir? No caso por exemplo, oscilador aí. O variacional. Depende do número de pontos que você está usando. Mas... Eu estou usando... Deixa eu abrir meu 100. código aqui também. Acho que 100 pontos eu estou usando, né? Isso, coisa assim. Tá. Mas eu não sei, eu não lembro de cabeça, cara. Eu tenho que olhar aqui no meu como é que tá. Funcionou, professor, era isso mesmo. Tirei a normalização aí. Tirou, né? E funcionou, né? Eu lembro que alguém teve... Eu não coloquei a normalização no meu código, não por causa disso, mas porque gasta tempo, né? Fazer a normalização, e não precisa fazer a normalização nessa etapa. Depois que você encontra a energia, aí você normaliza, porque a energia não depende da norma nesse processo, né? Só tomar cuidado aqui. Se eu estivesse calculando o valor esperado do Newtoniano, pega a função de onda e calcula o valor esperado, obviamente aí a energia depende da norma, né? Você tem que fazer o valor esperado dividido pela norma. Mas a gente não está calculando o valor esperado, a gente está procurando pela solução que a função de onda vai a zero na borda. E isso não depende da norma, tá? Então, por isso que eu deixo para normalizar no final, para não gastar tempo de processamento normalizando o tempo inteiro. Mas a gente caiu nessa, a gente descobriu isso na graduação que também tinha esse problema quando normalizava. Só um segundo, gente, estou procurando aqui o código. Na pasta do ano passado. Rapaz, eu tô achando que meu método preguiçoso aqui vai funcionar, né? Eu nunca fiz, cara. Pode ser que funcione mesmo, né? Mas não é o... Cara... Por exemplo, no método de Ising tem algo parecido. Eu sempre implementei o método de Ising, sempre mesmo, a vida inteira, na graduação, aqui nos cursos que eu dei, eu sempre implementei ponto a ponto, mas tem uma discussão mostrando que é melhor você sortear todos os pontos no método de Ising, né? É mais rápido a convergência. A cada iteração, depois da termalização, você faz a termalização e depois sorteia todos os pontos, é mais rápido. Olha que lindo isso aqui. Peraí, gente, eu tô falando... Posso apresentar a tela? Rapidinho?
Pode. Enquanto isso, eu vou procurar meu código aqui, que eu estou conversando com vocês, eu tô devagar para achar o código que está na pasta, na outra pasta aqui. Achei. Eu comecei, cara, com. Isso aqui é com todos os pontos igual a 1. Comecei com psi 1. E aí eu meti 50 mil iterações. Ele não convergiu para o meu critério, coloquei um critério bem restrito, né? 10 a menos 9 para todo mundo. Só que aí o que, que eu fiz? O passo da flutuação é 10 a menos 3. Então eu sorteio um vetor aleatório entre menos 1 sobre 1000 e 1 sobre 1000, né? Que vai gerar pontos. E aí ele fez 50 mil iterações. E aí isso aqui para mim é o gaussiano. A energia que ele obteve com 50 mil iterações é 55,08. Tá próximo, né? Assim, vamos ver se eu Próximo do colocar quê? Qual é o do estado potencial? fundamental, né? Mas qual que deveria ser? É 50, né? H barra omega. É porque tem o K tá gigantesco, né? Deixa eu botar para rodar aqui. Cara, que lindo. Tô emocionado, porque eu deixei fazendo isso aqui de madrugada e, por exemplo, do jeito que eu tava fazendo, ficava lá 100 mil iterações sem progredir nada, entendeu? Aí você só reduziu o... Eu reduzi o passo. A flutuação, né? A flutuação, né? Uhum. Eu tava colocando flutuação muito grande, porque eu tava colocando 10%, 20%. Sim. Eu tô rodando aqui no meu, eu acho que 20 mil, 50 mil iterações, coisa assim. Em torno E disso. qual que é o critério de convergência aí que você usa? O que eu falei lá, desvio padrão. Sim. Mas acho que nesse código aqui, no código que eu tô com ele na tela aqui, agora não está com critério de convergência, porque é o código que a gente fez para fazer o gráfico da energia flutuando. Aí depois acho que talvez seja mais para baixo no código, não sei se está nesse. Eu estou com o código que eu fiz em aula com os alunos aqui, não estou com o meu código final aberto. Não, esse aqui está só o gráfico mesmo. E aí depois a gente fez o cálculo do desvio padrão ao longo do gráfico. Olha que maravilha. Agora o seu desafio é fazer o segundo estado agora. Eu chutei. Aqui, eu comecei com ones, né? Que é o psi escolhido para o chute inicial, é 1. E aí ele foi brincando. Você tem um vetor que é o vetor x? Vetor coordenado? Bom, vou. Mas eu tenho, né? Porque. Tem, que você usou para fazer o gráfico, né? Você usou ele para fazer o gráfico. Né? É o x, é o x, isso. Então, coloca esse psi escolhido igual a x. E roda. Vou colocar aqui só 50 mil iterações. Ele roda bem rápido, assim, né? Cada iteração. Você acha que ele vai pegar o primeiro estado excitado? Depende de quão grandes são as flutuações. Porque você não está impondo ortogonalidade. Então, ele tem liberdade para chegar no ground state. Mas se as flutuações forem muito pequenas, ele fica preso no mínimo local. Faz sentido. Bom, Tá, o Jefferson, então, resolveu aí. Não, ele chegou no ground state mesmo. Ground state, né? Tem que ser muito pequena a flutuação para ele ficar preso no mínimo local. Tá? Depende do potencial. Aqui a gente não fez essa análise. Bom, nem dá para fazer essa análise, é mais conceitual. Que você pode ter, de fato, um mínimo local, no sentido de que tem uma barreira de potencial, uma barreira de energia entre o estado excitado e o estado fundamental. Mas você pode ter numa situação que você tem tipo um ponto de Sela, né? E aí, por um lado, a energia cresce, mas para o outro ele consegue descer. Aí, se é ponto de Sela, ele sempre chega no ground state. Se não é ponto de Sela, se tem um mínimozinho, aí ele fica preso em mínimos locais. Mas esse tipo de análise de como que é essa curva é mais conceitual do que... Não dá para calcular essa curva, né? Ela é mais, assim, simbólica. A energia de ativação, essas coisas não é muito bem definida. Nesse tipo de problema, né? Que é aleatório a flutuação, não tem você tem que definir uma métrica, e sei lá qual é a métrica adequada para
para fazer um eixo entre um ground state e outro. É mais consigo. Bom, os outros, gente. Então, o Jefferson resolveu só tirando a norma. E os outros, como é que estão? Eu tenho uma dúvida, tipo, eu consegui rodar, mas no poço quadrado. Eu estava fazendo por diferenças finitas. Aí, tipo assim, a função de onda parece que ela dá, tipo, meio que invertida em relação àquele gráfico do senhor, que é que eu apresento aqui. Eu queria mais entender o porquê que isso acontece. Porque quando eu comparo porque a solução do poço quadrado, né, quase que o do potencial parabólico, as funções de onda. Aí quando eu comparo, dá igual a do exemplo do exercício 2, mas quando é esse gráfico aí, dá igual do shooting método e meio que invertido. Queria entender por que isso acontece. Sim, a resposta é simples, mas deixa eu ver se eu consigo ilustrar, além de responder. Abri a pasta da turma errada, gente, perdão. Peraí. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou tentar a sorte de fazer aparecer isso que você está falando, tá? Não é tão trivial fazer aparecer, talvez. Mas vamos ver. Está compartilhando aí, né? Então, esse aqui é o caso das diferenças finitas que você está falando. Então, aqui, ó, a minha função do primeiro estado está inteira positiva, né? A do segundo estado, ela começa negativa, depois fica positiva. E a do terceiro estado começa positiva. Então, vamos olhar para o comecinho. Então, aqui, bom, a primeira é sempre tá positiva inteira. Então, é positiva, negativa, positiva, né? O comecinho aqui. Eu vou tentar mudar só o número de pontos aqui. Em vez de 102 pontos, vou colocar 200. A energia flutuou muito pouco. Mas vamos ver aqui agora o gráfico. A terceira mudou, né? Aqui continua positivo, negativo, mas essa estava positiva antes e ficou negativa. Certo? Vamos para 150 pontos. Vamos lá, vou rodar. Olha lá, agora mudou essa aqui. Essa ficou negativa. Essa também negativa, essa positiva. E aí? Tem importância isso? Acho que não, né? A física vai ser a mesma. Por quê? É porque o que conta é o módulo quadrado? Quase. Quase. Sim, tecnicamente o módulo quadrado é a coisa mais importante. Mas tem uma forma mais fundamental de explicar isso. Como é que você faz medidas da mecânica quântica, em teoria? Qual é o valor esperado? Valor esperado. O valor esperado, como é que é a expressão dele? Psi, operador, psi. Então, o sinal do psi, não só para o psi quadrado, mas para qualquer medida, né? É sempre psi estrela H psi. Então, não só um sinal, mas qualquer fase é irrelevante. Certo? Isso aí tem um nome, que é a invariância por grupo U1. Né? O grupo U1 é basicamente uma fase arbitrária. Certo? É o grupo das matrizes 1 por 1 unitárias, que é basicamente exponencial complexa. Então, qualquer fase é arbitrária. Você vê isso pelo que eu acabei de falar, porque qualquer operador vai envolver psi estrela operador psi, qualquer medida. Em segundo aspecto, que é a distribuição de probabilidade ao módulo ao quadrado,
Outra maneira de você ver isso é olhar para a própria equação de Schrödinger, né? Se você tem... deixa eu aproveitar o LaTeX aqui do... Então, você tem H psi igual a E psi. Se você troca o sinal, se psi é solução, menos psi também é solução. Certo? Então, não afeta. Outra coisa, se psi é solução, exponencial de I θ, onde θ é uma constante vezes psi, também é solução. Então, qualquer fase que você colocar no psi, continua sendo a mesma solução da equação de Schrödinger. Isso é a invariância por rotações do tipo U1, rotações triviais, fases arbitrárias na função de onda. Outra forma de você ver isso é que se eu escrever as soluções, os autoestados, né? Φ, N, En, Φ, N, né? Agora estou escrevendo os autoestados mesmo. Uma solução qualquer, se qualquer vai ser uma soma em N de Cn barra Φn. Certo? Então, uma função de onda qualquer é uma combinação linear das soluções dos autoestados. E você tem um coeficiente indeterminado na frente. Então, qualquer sinal, qualquer fase que uma função de onda, que um autoestado qualquer tenha, você pode absorver ele dentro desse coeficiente. Tá? E aí isso se ajusta. Então, tudo isso é essencialmente diferentes formas de falar que a equação de Schrödinger ela é invariante por uma rotação do tipo U1. Ok? Beleza, obrigado. Agora, por que o método faz isso? Né? Por que o método, ora, dá uma solução negativa, ora, dá uma solução positiva? Isso é outra questão. Porque cada hora dá uma coisa. Eu fui trocando ali só o número de pontos e isso foi mudando. Vocês têm ideia? Aí vem um pouco de cálculo numérico, como é que funcionam os métodos matemáticos numéricos de diagonalização. Isso é um detalhe com um professor de cálculo numérico que está dando aula para física, se o cara for esperto, ele podia chamar atenção. Mas, Isso aí tem a ver com n sobre 2. Se você utilizar um número de pontos, tal que n sobre 2 for par ou ímpar, é isso que muda? É isso que... acho que não. Eu estou usando sempre par aqui, ó, 150... Não, é 75 ali, né? Aí isso. Ah, tá. Se você usar 100, por exemplo, se você usar 100, vê o que acontece. Não olhei as outras duas aqui. Positiva, negativa, negativa. A outra com estava 100. positiva. Agora para 200. Positiva, negativa, negativa. Igual, né? 150 que estava. 150. Mas ele quer números cujo... N sobre 2 é ímpar. Vamos por 202. Aí vai dar ímpar, né? Uhum. Tá positivo, negativo, negativo. Agora está negativo, negativo, positivo. Agora vamos para 204. Negativo, negativo, positivo. Negativo, negativo, negativo. Eu acho que não, viu, Rafael? É outra mais coisa. Difícil Né? disso. Mas está flutuando, tá vendo? Pode ser que algum método numérico tenha isso que você está falando, mas depende muito de qual método numérico está por trás. Porque aqui a gente está chamando o comando AIGH, isso é uma caixa preta, né? Você não sabe qual o método do LAPACK que ele está usando para fazer a conta. Então, inclusive, o método que ele está usando pode variar com o número de pontos, certo? Então, não é muito claro assim, não. Mas, basicamente, qualquer método que ele usa é um método iterativo. Então, você pode usar métodos de decomposição QR, por exemplo, que vai fazer rotações no espaço de matriz, né? Pode usar o método de Givens. Tem milhares de métodos que podem estar implementados aqui por trás. Todos eles fazem parte do LAPACK. Tem um método mais claro, que é o método das potências, por exemplo, que é um método que você vai convergindo a função de onda para o estado fundamental, aplicando o H na função de onda. Tá? Ou a inversa do H na função de onda, se for o método da potência inversa.
E são métodos iterativos que vão ter um critério de convergência. Então, o que pode acontecer é que a cada etapa da convergência, a função de onda ela pode estar essencialmente convergida, mas trocando de sinal por causa do processo iterativo. Tá? E aí, se a convergência leva 100 passos ou 101 passos, você pode estar flutuando o sinal de cada uma delas, dependendo disso. Então, quando você troca o número de pontos ali, que eu estou trocando o número de pontos, o que pode estar flutuando é o número de passos para convergir até chegar no ground state. Uma outra coisa é que alguns métodos, principalmente os métodos iterativos, eles fazem, parecido com o que a gente está fazendo no Monte Carlo, dão um chute inicial para a função de onda, mas para ser um chute sem bias, um chute sem preferencial, eles dão um chute em que a função de onda inicial é completamente aleatória. E aí também, essa aleatoriedade do chute inicial pode levar a sinais diferentes no final das contas, porque esse sinal, como eu falei, não importa. Certo? Tá claro? Então depende do método. Tá? A essência depende sempre do método. No nosso método de Monte Carlo, por exemplo, a função de onda sempre vai ser positiva, porque o nosso chute do S, né, da derivada no começo, automaticamente restringe a função de onda sempre ser positiva no começo. Né? A gente sempre colocou ali o primeiro ponto do chute de Monte Carlo, perdão, do Monte Carlo não, do shooting method. Nosso shooting method, a gente sempre coloca que a função de onda é 0 no começo e um valor positivo no primeiro ponto. E aí, com isso, a derivada aqui no começo sempre vai ser positiva. Tanto para essa daqui, que vai acabar crescendo aqui, e se vocês calcularem para essa, ela também vai sempre começar positiva. Ok? Sacaram? Saquei. Outra dúvida, mas só que essa é infantil mesmo. Como que eu faço para deixar o gráfico maior? Porque no Gnuplot é um set size e no Matplotlib. Sim. Fig, PLT, Figure, Fig, Size. Aí você passa o tamanho como sendo uma tupla aqui, sei lá, 10 por 10. E eu digitei alguma coisa errada? Perdão, é que eu mudei os parâmetros aqui em cima. Não foi erro ali, não. Foi ter trocado o N e não executei aqui embaixo. Ó, está aí, gigantesco. Obrigado. Essa é uma boa também, uma boa pergunta. Pelo seguinte, uma prática, não é bem o foco do curso, mas já que estamos falando disso, se vocês forem usar o Python ou o próprio Gnuplot para fazer trabalhos para tese, dissertação ou para papers, uma coisa que eu faço sempre é escolher a largura, porque o primeiro parâmetro é a largura, o segundo é a altura, né? Então eu fixo a largura, em geral eu fixo com a largura igual a 10, quase sempre, tá? E para todas as figuras do meu paper, eu flutuo só a altura. A largura sempre fixa, tá? Sempre 10. Por que eu faço isso? Porque eu garanto que a fonte sempre tem o mesmo tamanho. Se eu mantenho a largura sempre igual a 10, eu posso pôr a altura que eu quiser aqui, por que isso, né? Na verdade, tanto faz. Qualquer um que você fixa, a fonte sempre vai ter o mesmo tamanho. Mas, se você fixa a largura, você entende que essa largura é uma coluna do seu paper, né? Então, você sabe que essa largura 10 é a largura que você vai usar para descrever a coluna do paper. Então, você ajusta a sua figura se você quer ela mais alta, mais baixa, variando só a altura, e aí você tem a largura sempre fixada. Certo? Quando você tem uma figura só, quando você tem várias, sempre faz assim. E aí, para controlar o tamanho da fonte, é um código que eu nunca lembro, então eu tenho um arquivinho aqui de anotações, porque eu não decoro isso nunca. Tá aqui. Então tem esse trecho aqui, tem alguns códigos aqui que eu uso, né, tá vendo, para me lembrar sempre. Coisas que eu não consigo lembrar de cabeça porque eu uso pouco. Então eu ponho esse daqui, ó. Tem várias formas de trocar a fonte, tá? Eu gosto de usar essa daqui porque ela troca a fonte de todos os elementos do gráfico. Então eu coloco aqui 20, lá a fonte maiorzinha. Certo? Esse RC Params é o arquivo de parâmetros do Python. Nas minhas aulas de introdução, que estão lá no YouTube,
eu falo um pouco sobre ele em alguma aula, não lembro em qual, mas é um arquivo, aí depende se lá no Linux, no Windows, né, claro, mas ele fica... Onde ele fica? Deixa eu ver se eu lembro onde ele fica. Aqui, ó. Cadê? Não, tá em branco, não fica aqui não. Local share. Não me lembro onde ele fica, eu vou ter que buscar. Mas é um arquivo de configuração bem extenso. Na verdade, deixa eu voltar atrás. Eu acho que na minha página aqui, eu deixei anotado para eu mesmo não esquecer. Então, na minha página de introdução ao Matplotlib, a resposta de várias dessas perguntas estão aqui, tá? Se vocês seguirem esse tutorial aqui, eu cobri tudo isso. Em algum lugar aqui eu falei do RC Paramus. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, para usuários do Windows, tá aqui, deixa eu aumentar a fonte, Matplotlib RC. Seu dois pontos, users, nome do usuário, ponto, Matplotlib, Matplotlib RC. E para o Linux deveria estar ali onde eu falei, ué. Então estava certo. Mas o meu está sempre, né, aparentemente. Acho que eu tenho que copiar ele. Eu acho que você esqueceu o tio, não foi, não? Não sei. Não, o tio é a pasta do usuário. Ah, tá. É porque eu criei um ambiente virtual, eu acho que o meu deve estar dentro do ambiente virtual. A fonte para vocês lerem, né? Esse daqui é da instalação do Matplotlib, então deve ser um arquivo, seria um exemplo. Então eu estou sem esse arquivo, estou seguindo o padrão, basicamente. Mas é esse arquivo aqui, ó. Deixa eu só fazer uma busca. Se ele acha em outro lugar. Também. É legal olhar esse arquivo porque tem várias configurações. Aqui ele achou esse mesmo. Eu estou usando o padrão. Como eu não editei, ele acaba que tá o padrão. Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse arquivo, que é o arquivo que está na pasta de instalação, que seria um arquivo default, né? E eu posso copiar lá para minha pasta pessoal. Então, se eu copiar esse aqui para tio/.config, aí eu posso editar ele. Então, a ideia é sempre você editar o arquivo que está na sua pasta de configuração, não na instalação padrão do Python. Vou abrir com o Nano mesmo. Vou cortar ele inteiro aqui, ó. Então, tudo que está comentado com Cirquilha é comentário para organização. Você vai ver que a maior parte das configurações está comentada. Tá? A maior parte nem vale a pena ficar mudando mesmo. Então, se você quer mudar alguma coisa, você tem que descomentar e editar. Então, o tamanho da figura, eu vou fazer uma busca aqui por fig size. Olha lá. Então, o tamanho padrão da figura é 6.4 por 4.8. Se eu trocar aqui, ó, eu vou descomentar e vou trocar para 10 por 10. Vou salvar. Agora eu preciso reiniciar o kernel para que a alteração faça efeito, tá? Então, vamos lá. Vou reiniciar. E vou executar de novo aqui. Vamos ver se ele capturou a mudança. Aqui eu estou forçando 10 por 3, então está 10 por 3. Agora, se eu não passar essa opção aqui, vou comentar, ele não capturou a mudança. Eita, só porque eu falei. Inclusive, ele não está lendo esse arquivo aqui.
Provavelmente porque eu estou no ambiente virtual. Eu tenho que colocar esse arquivo em outro lugar quando está no ambiente virtual. Onde? É até bom que eu completo isso daqui, porque isso daqui é quando você está usando o Python do Linux. Mas quando eu estou no ambiente virtual, eu tenho que modificar. Vamos ver se alguém responde aqui. Que engraçado, ele está mandando, aqui nesse site, está mandando eu alterar o arquivo original da instalação, que eu acho que não é adequado. Alguém deve estar... Ah, tá, é outro caminho, ó. Ponto matplotlib. Não, aqui... Esse é o caminho que eu coloquei. Isso pode ter mudado com a versão do Python. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui. Não, perdão. Também errado o nome da pasta. É matplotlib só. Aí sim eu vou mover aquele arquivo lá. Mover para cá. Certo? Tá aqui, está alterado, está salvo. Vamos ver se agora vai. Iniciei kernel. Não capturou. Mas com certeza é por causa do meu ambiente virtual. Eu vou dar uma lida onde eu tenho que colocar ele para configurar no ambiente virtual. Mas tem várias opções interessantes aqui. Inclusive com relação ao uso do LaTeX. Bom, eu não costumo, vocês viram que eu não costumo mexer na opção padrão, eu deixo o padrão, né? E o que eu quero alterar, eu altero por esse comando aqui, porque aí vale aqui só dentro do ambiente de execução. Então, uma coisa interessante é você passar o parâmetro de uso do LaTeX. Quer ver? Use tech, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem o text e use tech, que é usar LaTeX. Por padrão é falso. Tem o LaTeX preâmbulo também, que você pode alterar. Esse eu nunca alterei, mas pode ser interessante. Então, eu vou passar o use tech aqui, ó. Text, use tech, eu vou passar como true. Deixa eu mostrar a figura como é que está antes. Presta atenção nos números, tá? Na fonte dos números. E aí, quando você roda com essa opção, olha lá. Agora ele colocou a fonte padrão do LaTeX. Então, para papers, é interessante que aí fica com uma fonte uniforme, né? Certo? Bom, vocês podem olhar esse arquivo inteiro, tem muita coisa interessante. Eu vou procurar onde que tem que ficar para configurar no ambiente virtual, depois eu mando no Slack, tá? No Zoom. Vou romper aqui por enquanto. Bom, Uma pergunta. O Grant Schmidt você quer que implementa também ou pode usar a coisa pronta? O que tem pronto? Bom, tem um monte de código aí no GitHub, né, da vida. Não, então implementa o seu. Você Tá pode, bom. se você já tivesse pronto, aí tudo bem. Mas... Porque eu falo assim, acho que tem, você pode usar decomposição QR que tem no NumPy, né? Princípio. Só que eu acho que não,
Agora eu não lembro se é o QR ou é o householder, que tem um. Por exemplo, o Grant Schmidt você consegue ir gerando um vetor depois do outro. Só que tem um algoritmo que ele só gera todos de uma vez. Eu não lembro qual que é agora. Sim, eu concordo, acho que mas é a primeira vez que a gente está fazendo isso, então na primeira vez implementa o seu, sem entender o que bom. é. Tá? Tá bom. Mas se você já sabe implementar e quiser usar outro, fique à vontade. Tá? Mas Tá se bom, você nunca implementou o Grant Schmidt, implementa uma vez na vida. Não, beleza. Ok? Bom, gente, vamos lá. Vamos focar aqui agora de volta. Mais alguma dúvida? Vocês conseguiram fazer? Quem conseguiu fazer o shooting method terminar? Manuel, tem dúvida? Pode falar. Não, eu consegui. Tá. Eu queria ver que o senhor só podia passar os 4 autovalores do potencial duplo, só para comparar aqui. Posso, Você não tem aí, mas não? eu tenho mais na pasta do ano passado, do semestre passado. Deixa eu fechar aqui só para não me perder. Porque no meu gráfico aqui tá parecendo menor do que do gráfico do senhor. Aí eu tô com dúvida. Deixa eu ver aqui como é que tá. 500. 441. Vou executar aqui. Tá, você fez com essas configurações aqui, a altura do meu potencial tá 2. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. A largura acho que é 4, né? Fiz. Largura de cada poço igual a 4 e a distância entre os poços 1. É isso? E a altura 2. Então tá certo. E isso aqui. Até eu coloquei um. Aqui devia estar discutindo alguma coisa com a turma. Perfeito. Vamos lá. Raízes. Essas 4 aqui. Vamos ver se as funções de onda estão corretas. Parece correto as funções de onda. O seu deu diferente? Não, é porque o poço tá parecendo mais degenerado do que o seu. Menos espaçado, quer dizer, as linhas. Essas aqui e essas aqui? Aqui, ó. Não, entre uma e outra. Entre essa para essa? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Pode compartilhar? Pode. Acho que se eu não desfizer a minha, você consegue compartilhar assim mesmo. Mas eu vou tirar a minha aqui. Então. Ver os parâmetros se estão iguaizinhos, né? Peraí, deixa eu colocar o seu tela inteira para poder enxergar. Deixa eu aumentar essa figura também. Não, a figura tudo bem. Quero ver os parâmetros se estão... não parece estar muito diferente, não. Mas qual é o valor dos autoestados? Deixa eu ver numericamente os números. Mas você fez via matrizes, né? Aqui é diferença finita. Tá. Mas deu aí 0.19, 0.196, depois 0.75. O meu está um pouquinho diferente, mas vamos ver se os parâmetros estão iguais, porque isso pode flutuar bastante. Sobe um pouquinho, deixa eu ver os seus números.
Eu acho que a sua barreira está mais larga. Como é que você construiu? Você colocou L igual a 20 o tamanho total, 500 é o número de pontos, aí você colocou as have sides, né? Deixa eu pensar aqui, peraí. X maior que 5. Tá. 5, 9, 11 e 15. Tá diferente, ó. Porque do 9 para o 11, o tamanho é 2. O meu tamanho é 1. Ah, tá. Perdão. Entendeu? Desculpa, eu já saquei. É só isso. O resto tá certo. Se eu Desculpa. colocar o meu com tamanho 2, eu vou colocar o meu com tamanho 2, aí deve ficar igual. Como eu estou usando o shooting method, eu parei de compartilhar, né? Perdão. Aqui eu estou com o shooting method aberto, ele é bem mais delicado para achar os estados degenerados, tá? Vocês estão vendo aqui que ele achou os dois primeiros aqui, ó. Agora ele achou um aqui e não achou o outro que está muito perto. Acabou achando um mais lá longe. Porque o shooting methods, para achar raízes, né, eu tenho que dar um chute inicial bom. Então o chute inicial que deveria achar o segundo estado aqui caiu lá para cima. Ele deu 19, 19, 75 e o outro foi lá para 1.5, foi lá para cima. Porque o chute não ficou bom. Eu vou dar um chute melhor aqui, vou colocar bem pertinho. Vou colocar aqui 18, 20. Aqui eu vou colocar 0.7 e 0.8. Vamos ver se ele acha. Aí, agora achou todos. Tem um chute melhor. Ele tá parecido com o seu, agora. Sim, sim. Sim, bem parecido. 193, 197, 0.75, 0.77. Uhum. Isso é bom perceber também, gente, porque, veja, o shooting method tem esses problemas, né? Se você der um chute inicial ruim, ele cai no estado errado, enquanto o método das matrizes sempre cai no estado correto. Né? Eu corrigi aqui, agora foi certinho. Beleza. Era a largura mesmo. Obrigado, pessoal. Tranquilo. Professor, no caso, quando a gente vai aplicar o shooting method e a gente não sabe se o sistema é degenerado ou não, sempre quando eu estava graficando por causa do seno, o PCDL função da energia, aí dando um zoom naquele ponto em que ele toca, né, o eixo em zero, aí eu vi que dando zoom dá para ver que tem uns quebrados assim, né, tipo indicando que pode dar um número diferente, né? Será que sempre funciona assim, ou ver esse gráfico? A minha recomendação é sempre olhar o gráfico. Eu vou fazer o zoom aqui para a gente ver. Aqui 10:8. É difícil de ver, né, por causa do zoom aqui. Então, aqui tem um ponto, aqui você vê que, se olhar para esse gráfico, parece que é tangente, né, que nem está cruzando. Mas se você der um zoom aqui pertinho, você vê que ele cruza duas vezes. Vamos dar um zoom. 17, talvez. 17, 17. Vou dar um zoom no eixo X também aqui, né? De 0.1 a 0.25 vezes. Né? Então aqui você vê que ele está cruzando duas vezes se você der o zoom. Se não der o zoom, você não consegue ver. Então você tem que ter alguma ideia. Se o seu poço é um poço duplo, aí você já espera que tenha degenerescência, né? Em uma dimensão, você só vai ter degenerescência em situações assim, quando você tem um poço duplo. Senão, em geral, não tem. Em duas dimensões, você já tem degenerescências já mais bem estabelecidas, né? Mas em uma dimensão, não. Fundamentalmente, na verdade, em uma dimensão você nunca tem, né? Quase Degenerescência. degenerescência.
Tem quase degenerescências, isso. Fundamentalmente. Sim, ou seja, é numericamente mais difícil. Essa é a questão em uma dimensão, né? Isso, exatamente. Tecnicamente, numericamente, em 2D também nunca vai ter degenerescência. Numericamente, você nunca tem degenerescência. Mas você tem quase degenerescências. Então, você tem essa tendência de ficar perto. Só chamar a atenção, isso é interessante também, pelo seguinte, aqui vocês estão usando o método de Newton, né? Então, o método de Newton é aquele lance. Você vai sempre olhar para as derivadas da curva, então você começa num ponto aqui, a derivada da curva te leva lá para perto da raiz, né? Veja que, para esse tipo de problema, o método da bisseção é horrível. Vocês chegaram a estudar o método da bisseção? O método da bisseção é um dos métodos... ele é tão útil quanto o método de Newton, no caso geral, assim, pensando globalmente, mas ele tem uma peculiaridade, que ele procura por uma raiz entre dois pontos. Então, se você chutar um ponto aqui à esquerda das duas raízes e um ponto à direita das duas raízes, o método da bisseção vai te falar que não tem raiz entre esses dois pontos, porque ele olha para o sinal da função no ponto da esquerda e no ponto da direita. Se o sinal da função é o mesmo, ele fala que não tem raiz. Então, para o método da bisseção funcionar, o sinal da função tem que ser diferente à esquerda e à direita. Então, vou dar um zoom maior aqui para ficar mais claro isso. Um pouquinho mais, por 19 a 20, e aí fica um zoom bom. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui à esquerda e esse ponto à direita, né? No ponto à esquerda a função é positiva, e nesse ponto central aqui a função é negativa. Então, o método da bisseção sabe que existe pelo menos uma raiz entre esses dois pontos. E ele vai ir diminuindo o intervalo até achar a raiz. Agora, se eu passo esse ponto aqui, 192, em que a função é positiva, e 198, que a função também é positiva, para o método da bisseção, ele vai dizer que não tem raiz ali. Não vai ter como obsessionar para achar a raiz. Então, é bem delicado, né? Você tem que dar um chute ainda melhor no método da bisseção do que no método de Newton. O método de Newton, em geral, sempre acha a raiz, em qualquer caso. Percebem? E aí tem um caso particular no método da bisseção em que ele nunca acha a raiz. Conseguem imaginar um problema crítico para o método da bisseção, que ele falha e não tem jeito de resolver? O método da bisseção é aquele que você vai... Aquele mais simples, que a gente aprende primeiro, né? Você vai, se for maior, troca de sinal, né? Isso. A bisseção, ele vai diminuindo o intervalo até achar a raiz com base, comparando o sinal da função de onda à esquerda e à direita. O maior problema do método da bisseção é a função x². Y igual a x². Tem uma raiz em x igual a 0. Né? Ele nunca troca de sinal, né? Ela nunca troca de sinal. Quando a raiz tangencia, essa função aqui tem dois pontos aqui, mas imagine que ela tangenciasse o 0. Então eu teria uma raiz dupla, né? Teria duas raízes num ponto. Quando você tem duas raízes num ponto, não tem como você achar a raiz, porque a função vai tangenciar, né? E não vai ter como achar. Se você tivesse três raízes num ponto, ele iria achar, porque três raízes num ponto ia ser um ponto de célula, né? Tipo um ponto de célula. Se fosse 4 raízes num ponto, também iria tangenciar o eixo e não iria achar raízes. Então, sempre que você tem uma multiplicidade par de raízes num ponto, o método da bisseção não funciona. Aí, quando você vai ter isso, depende muito do problema, né? Então, no caso geral, é imprevisível. Em duas dimensões, você poderia ter um problema assim, né? Uma parábola, um potencial parabólico em duas dimensões, você tem degenerescências pares. Não no estado fundamental, mas qualquer outro estado tem degenerescência de multiplicidade par. E aí você nunca iria achar as raízes por um método parecido com esse, por bisseção. Teria que sempre achar pelo método de Newton. Ok? E o método de Newton, o problema dele é quando seu chute inicial cai num ponto onde a derivada é quase zero. Aí ele te leva para o infinito, né? Te leva lá para frente de energia, você sai completamente do ponto de interesse.
Bom, gente, vamos lá, como é que tá? Fora isso, o Pedro mandou uma mensagem aqui, eu já vi, Pedro. Os outros têm mais alguma coisa? Estão com alguma dificuldade para desenvolver? As dúvidas, por enquanto, são dúvidas de quem já estava para acabar as coisas. Alguém está com mais uma dificuldade mais delicada? No meu caso também é a mesma, né, que o colega mandou a bocado. Estou mais atrasado que os colegas. Estou terminando a primeira fase lá e não cheguei ainda também nessa parte de método chute. Ok. Se vocês quiserem, a gente pode combinar de conversar à tarde, pessoalmente. Só quem está com dúvidas mais delicadas, eu olho o código e a gente tenta avançar junto. Tá? Na hora que vocês quiserem conversar, em geral, de tarde eu tenho um tempo livre. A gente pode conversar tranquilo. Não sei se amanhã o senhor vai ter tempo à tarde, porque hoje vou ter aula à tarde. Tá, me manda uma mensagem, que horas que você quer? Devo ter tempo, sim. Vou pro meu calendário aqui, mas tem sim. Sim, amanhã não tenho nada marcado. A minha esposa, a Mariana, tem aula às 4h50, mas qualquer coisa eu converso com você num outro cômodo aqui, é tranquilo. Tá bom. Tá, só me avisa que hora você quer conversar. Pode ser 2 horas, não sei. Tá, tranquilo. Me manda uma mensagem pessoal aqui e a gente combina certinho, mas vamos deixar pré-marcado para as 2 horas, então. Tá bom. Qualquer coisa você me avisa. Ok. Olha aqui, ó, deixei um comando aqui, fui fechar a página, tem um comando aqui para indicar onde está o arquivo de configuração. Muito prático, né? Quem fez essa página é esperto, deixou as coisas que não lembra de cabeça anotado. Para a gente ver onde está o arquivo de configuração. Então, você rodar esse comando aqui, import matplotlib sem subpacote, vamos ver. Lá. De fato, ele lê o arquivo padrão. Ó. Tá vendo? Ele está lendo o arquivo de configuração padrão. Agora, se ele consegue ler um outro arquivo, eu não sei. Preciso dar uma procurada. Tá aqui a descrição. Ó. Por padrão, ele lê na pasta do projeto, se não nessa variável. Deveria ser ali onde eu coloquei. Não sei por que ele não pegou as configurações que eu fiz. A princípio, eu coloquei nas pastas corretas. Engraçado. Depois eu testo de novo e mando para vocês se eu achar alguma coisa. Bom, gente, vamos lá. Mais alguma dúvida ou não? Quando vocês estavam falando, eu lembrei de algum detalhe interessante. Agora fugiu da minha cabeça. As raízes. Me fugiu, esqueci. Se eu lembrar, depois eu mando. Tinha algum comentário relacionado a alguma pergunta aí que tinha passado pela minha cabeça, mas depois a gente trocou de assunto. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por hoje. Aí na aula que vem vai ser mais ou menos a mesma coisa que hoje. Eu não vou passar o assunto novo ainda, para dar tempo de todo mundo avançar. Mas aí eu preciso que vocês façam igual eu combinei com o Midana aqui, que vocês entrem em contato comigo para tirar dúvida. Essa primeira etapa é para a gente ter mais contato, para a gente tentar dar um V0 aqui para todo mundo. Então, preciso que vocês me mandem as dúvidas para a gente estabelecer aí tirar as dúvidas, estabelecer uma base para a gente trabalhar. Tá? Quem está mais avançado, o Rafael, que já está acabando o Monte Carlo, outros que talvez acabem em breve, pode ir dando uma estudada, dar uma revisada no Ashcroft-Mermin, nessa parte de elétrons num potencial fraco, pegar os fundamentos ali, na parte de teoria, e se quiser dar uma olhada na parte de numérica, dá uma estudada na transformada de Fourier. Aí, para isso, eu acho que aqui na minha página, nesta página, eu não coloquei ainda a transformada de Fourier.
Essa página está bem incompleta, não consegui trabalhar nela ainda. Mas nas páginas dos cursos anteriores, lá tem. É que eu nem no... tá aqui, mas está em branco, provavelmente. Não coloquei. Mas se vocês olharem na minha página pessoal... Em aulas, aqui embaixo, a introdução à física computacional, tanto aqui, quanto aqui no High Performance Computational Physics, eu acho que está melhor nesse High Performance aqui, tá? Tem uma página, tem uma discussão sobre FFT, aqui, ó. Só para, bom, e aqui a página, e tem uma pasta aqui, FFT, aí na pasta FFT, eu estou ensinando a usar em C, tá? Mas os fundamentos da teoria são os mesmos. Então, esquece a parte aqui de linguagem C, e aqui embaixo está o que é a transformada de Fourier. Então, tem a descrição do que ela é em termos do computador, algumas transformações, definição de coordenadas e tal, e uma discussãozinha aqui sobre, bom, vários detalhes. Eu vou discutir praticamente tudo isso na aula de FFT na semana que vem, mas quem quiser se adiantar, dá uma lida aí para tentar entender o que é isso aqui tudo. Então, tem aqui bastante coisa, tem alguns exemplos aqui para rodar. Essa parte aqui do final é interessante de ler também. E aqui na parte de introdução à física computacional, aí tem aqui na pasta Class Notes, tem aqui a aula 9, que são slides sobre FFT. Também tem bastante completo aqui. Fora isso, eu estou dando aula de FFT para graduação esta semana também. Vou falar do mesmo assunto essa semana. Aí eu vou preparar umas notas novas, um pouco mais organizadas, que eu gostaria de colocar naquela página, mas não estou com tempo de organizar aquela página agora não. Então eu vou fazer notas no tablet e vou mandar para eles. Aí eu mando para vocês também antecipado. Então lá para... A aula deles é na quarta-feira. Então lá pela quarta-feira, quarta tarde, talvez eu mande já alguma coisa para vocês darem uma olhada, tá? Então, por enquanto é isso. Quem já se adiantou, Ashcroft-Mermin, sessão sobre elétrons no potencial fraco, e FFT, se quiser pegar um pouco da parte numérica já. Ok? É isso aí, gente. Então, até quinta-feira. Até quinta, professor. Tchau. Tá. A gente tem que sair, né? Tem um Não, esquema pode aí da ficar. gravação. Eu vou interromper a gravação.